Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Estamos aqui para trazer mais um devocional bíblico da lição de número 7 para 15 de fevereiro de 2026, tendo como tema da lição a obra do Filho. O texto áureo se encontra em Filipenses 2:9, o qual diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome. A verdade prática diz: a humilhação voluntária de Cristo na obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Meus queridos irmãos, nós vamos para a leitura diária, que é a última leitura dessa semana, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, e o versículo de número 28, e tem como epígrafe: Cristo voltará glorioso para buscar sua igreja. Nós queremos transformar esse breve comentário devocional nosso em um breve sermão escatológico, né? O texto nos diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Jesus. A esperança da igreja, meus amados, não está na estabilidade política, na prosperidade econômica ou no progresso humano. Nada disso, né? A nossa esperança está em uma promessa. E a promessa é: Cristo voltará. A Epístola aos Hebreus, na verdade, foi escrita para cristãos perseguidos, cansados e tentados a retroceder. O autor então aponta para a frente. Ele os lembra: o sacrifício foi completo, o Salvador voltará. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, nos apresenta três verdades escatológicas fundamentais. Primeiro, uma obra consumada. Segundo, uma manifestação gloriosa. E terceiro, um povo expectante, ou que espera, que tem uma expectativa. São sobre estas três coisas que nós vamos falar nesse breve sermão escatológico. Primeiro, uma obra consumada na primeira vinda. Vamos analisar o texto. A primeira parte do texto diz: Cristo oferecendo-se uma vez. O contraste aqui, meus amados, é com o sistema levítico, né? O sumo sacerdote entrava anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. Cristo entrou no santuário celestial com seu próprio sangue. Aleluia, né? Como já vimos em Hebreus 9:12, ele obteve eterna redenção. Glória a Deus. Na cruz, meus amados, ecoou a declaração registrada em João 19:30, que nós já falamos sobre isto esta semana, a palavra: está consumado, né? Então, a segunda vinda não é para completar expiação, ela é para aplicar plenamente a redenção aos salvos. Aleluia. Na primeira vinda, observe que ele veio em humildade. Na primeira vinda, ele foi rejeitado, ele sofreu, ele morreu. Agora, na segunda vinda, meus amados, ele virá em glória, será reconhecido, reinará, glorificará os seus. Aleluia. Segundo, uma manifestação gloriosa na segunda vinda. O texto diz: aparecerá segunda vez. A palavra aparecerá indica manifestação visível
e inequívoca. Glória a Jesus. Os anjos declaram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, né? Esse Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Oh, que promessa gloriosa, meus amados. Não será secreto para o mundo, não será simbólico, não será espiritualizado, não, será real, literal e glorioso. Aleluia. O apóstolo Paulo afirma em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É bem verdade que esse texto aqui nos fala da sua vinda para arrebatar a igreja, para se encontrar com a igreja nos ares. Aleluia. Observe algo profundo no texto. Sem pecado, né? O texto diz, aparecerá sem pecado. Isso significa, não virá como portador do pecado, não virá para sofrer, não virá para ser julgado. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele virá agora como rei. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Terceiro lugar, um povo que espera, né? O texto continua dizendo, ele aparecerá aos que o esperam, né? Aqui está o divisor espiritual. Nem todos aguardam sua volta, né? Muitos vivem como se ele nunca viesse, infelizmente, né, irmãos? Mas a verdadeira igreja ama sua manifestação, vive em vigilância, mantém-se fiel. Oh, aleluia! Como afirma Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz que a coroa está reservada aos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Pois tem uma coroa reservada para você. Esperar Cristo, meus amados, não é cruzar os braços, é viver em santidade. Esperar Cristo é rejeitar o pecado, perseverar na fé, permanecer firme na doutrina, suportar perseguições. A esperança escatológica, ela purifica a igreja do Senhor. Aleluia. Em quarto lugar, a plenitude da salvação. Então, o texto vai nos dizer que ele aparecerá segunda vez para aqueles que esperam, né? Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia, para a salvação. Mas não fomos já salvos? Você poderia perguntar, né? Mas não, nós não já fomos salvos? Sim, meus amados, fomos salvos da culpa. Estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado para sempre. Então, na volta de Cristo, nosso corpo será glorificado. A corrupção será revestida de incorruptibilidade. A mortalidade será absorvida pela vida. Seremos imortais, como declara em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 52 e 53, isso vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Aleluia. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Isso é que é glória. Aleluia. Isso é que é promessa, isso é que é esperança, né? Então, essa é a consumação da nossa esperança. Aleluia. Então, nós podemos fazer algumas aplicações pastorais desta mensagem. Primeiro, a volta de Cristo deve produzir santidade. Veja, você está esperando Cristo,
é preciso viver em santidade. A esperança da volta de Cristo, ela deve produzir santidade. Quem espera o noivo se prepara. Você está esperando Jesus? Ele é o noivo. Você está preparado? Segundo, a volta de Cristo deve gerar consolo. A dor presente não é o capítulo final. Nós seremos consolados. Terceiro, a volta de Cristo deve despertar urgência evangelística. Ainda há muitos que não estão esperando, estão distraídos. Isso é lamentável. Isso é lamentável, meus amados. Precisamos estar alertas, atentos. Não podemos nos distrair com este mundo, com nada deste mundo. Em quarto lugar, a volta de Cristo deve fortalecer a igreja em meio à perseguição. Se um dia vier perseguição para a sua vida, essa promessa da volta de Cristo, ela vai nos fortalecer. O sofrimento, ele é temporário. A glória, ela é eterna. Tem que pensar nisso. Esse sofrimento aqui, ele passa. Portanto, meus amados, Hebreus, capítulo 9, versículo 28, ele nos coloca entre dois acontecimentos eternos. A cruz já erguida, né? Nós temos aí uma cruz que já foi erguida e um rei que está para voltar. Aleluia. O Cristo que veio em humildade voltará majestosamente, né? Ele virá em majestade. O Cristo que foi coroado de espinhos voltará coroado de glória. A pergunta final não é: ele voltará? Porque ele voltará. Mas a pergunta é: estamos esperando? Você está esperando a volta do noivo? Se ele voltasse hoje, você estaria pronto? Que vivamos como igreja vigilante, meus amados. Que nossas lâmpadas estejam acesas. Que nosso coração clame: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos, nos dê da sua graça e que essa esperança não se desvaneça na sua vida. Espere Jesus, ele voltará a qualquer momento. Esteja preparado para se encontrar com o noivo amado, porque ele vem com certeza. Aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.